Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Explica Esse Trem, programa do Estado de Minas que aprofunda os assuntos mais relevantes do momento. E o tema de hoje é a implantação da tarifa zero no transporte coletivo de Belo Horizonte. E para isso nós vamos conversar com o economista André Veloso, que é integrante do movimento Tarifa Zero BH e um dos articuladores do projeto. Os ativistas que defendem a implantação dessa política em Belo Horizonte acreditam que o fim das cobranças vai beneficiar não apenas as pessoas que não conseguem pagar pela tarifa, que hoje na capital é de R$ 5,75, como também vai garantir maior acesso às ferramentas públicas de educação, saúde, lazer e cultura. Estudos realizados nos municípios que implantaram a tarifa zero mostram que a política também produz efeitos positivos na economia e na geração de empregos. Contudo, uma parte da resistência à aprovação do projeto em Belo Horizonte se dá pelas dúvidas de como bancar esse sistema. E aí, André, eu quero te perguntar justamente isso, de que forma a tarifa zero seria bancada em BH? Olha, a gente está propondo, o projeto de lei ele vê 4 fontes de receita para o financiamento da tarifa, né? Então, em primeiro lugar, a publicidade dos ônibus, as multas que são aplicadas às empresas de ônibus, o subsídio que já existe, né, e hoje está na ordem de 700 milhões, e uma fonte de contribuição vinda dos empregadores da cidade, cobrada por vínculo empregatício de cada empregado da cidade. E essa cobrança seria justamente a partir de todos os empregados? Não, ela tá modelada para que cada estabelecimento tenha um desconto de 9 vínculos. Então, assim, toda empresa que tem até 9 funcionários não paga nada, a empresa que tem 10 empregados vai pagar uma taxa, que hoje está dimensionada em R$ 185 para tornar o sistema totalmente gratuito. Então, quem tem 10 empregados paga uma taxa só, quem tem 11 paga 2, quem tem 12 paga 3, sempre tendo 9 funcionários de desconto. Com essa modelagem, a gente acredita que empresas até 70 empregados elas vão economizar dinheiro no custeio do transporte. Na verdade, a gente fez um estudo que o aumento do custo empregatício para a cidade de Belo Horizonte, de uma maneira global, é só de 0,91% em relação à massa salarial que existe no município. Para além das empresas, com relação às pessoas, a instituição dessa taxa, ela tiraria a necessidade do Vale Transporte. Sim. Tiraria aquele desconto que tem de 6% na folha salarial. É uma forma, assim, hoje o sistema ele é financiado por 3 fontes, né? O subsídio, já mencionado aqui, de 700 milhões de reais, que é 40% do sistema. A tarifa, ela responde só por 26% do custo total do sistema, dá algo em torno de 430, 450 milhões de reais. E o Vale Transporte, que hoje os empregadores e os empregados pagam, contribui com um terço final, 33%, 550 milhões. Hoje, uma pessoa que recebe um salário mínimo, ela tem descontado do salário dela cerca de R$ 90, às vezes até mais, para poder, para receber o Vale Transporte. Nessa proposta que a gente está fazendo, o Vale Transporte seria zerado, porque a tarifa seria zerada, e ela receberia, né, ela deixaria de ter descontado R$ 90 no seu salário, ou mais, dependendo do salário que ela ganha. Então, assim, seria... as pessoas que ganham menos deixariam de contribuir, ou seja, é uma proposta que é progressiva na renda, né? A gente busca uma justiça tributária nesse sentido, ou seja, quem tem nada não paga nada, quem tem pouco paga pouco, quem tem mais acaba pagando mais e todo mundo financia o sistema de transporte coletivo na cidade. Ainda nessa questão, você mencionou esse estudo recente feito pela Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, que mostra que o aumento que haveria na folha salarial do município seria de 0,91%, é esse o número. É um aumento pequeno, mas esse número envolve todos os funcionários, a partir do 10º das empresas, envolve pessoas que hoje não utilizam transporte público, digamos assim. E justamente, uma certa resistência das pessoas é essa. Pessoas que hoje não usam, elas teriam que bancar. Existe uma questão de política pública, eu imagino, que é justamente para que a instituição dessa taxa aumente a qualidade do transporte coletivo e a sociedade toda se beneficie com isso. Na verdade, assim, se não existir ônibus na cidade, a cidade colapsa, né? Então todo mundo é beneficiado pela existência de ônibus na cidade. Basta ver 3 dias de greve de ônibus para ver o que acontece. Então, assim, pessoas que andam de carro, pessoas que andam de moto, pessoas que não usam ônibus, todas elas são beneficiadas pela existência do transporte coletivo. O que a gente está fazendo é propor que os grandes atratores de deslocamento, ou seja, tipo a UFMG,
a Assembleia Legislativa, a própria Prefeitura, né, grandes polos de deslocamento possam contribuir de maneira proporcional ao deslocamento que elas geram. Então, grandes empregadores vão contribuir, porque eles vão contribuir por vínculo empregatício. E é importante ressaltar que o setor público, hoje, ele contribui muito pouco para o financiamento do sistema. Assim, o valor de vale transporte que o setor público paga, assim, sendo a prefeitura, a Câmara Municipal, os tribunais, né, tudo que tem em Belo Horizonte paga menos do que deveria, porque eles pagam salários maiores e esses salários não arrecadam vale transporte. Nessa proposta, esse setor seria o segundo maior contribuinte do financiamento do transporte. O projeto, ele foi feito com base numa projeção de aumento de demanda, certo? Hoje quanto que está orçado o custo do transporte anual em Belo Horizonte? Hoje segundo a prefeitura, gira em torno de 1 bilhão e 700 milhões ou 1 bilhão e 800 milhões de reais. E a prefeitura injeta 700 milhões. A previsão para esse ano, 700 milhões foi ano passado, a previsão para esse ano é 800 milhões. A gente está num cenário muito ruim para todo mundo, porque a prefeitura todo ano tem que aumentar o subsídio, aumentar a tarifa, as pessoas usam um transporte caro, lotado, precário, que não passa, e a gente precisa que isso, né, que a qualidade aumente. Então, mudar radicalmente esse sistema, né, mudar estruturalmente a forma de financiamento, é fundamental para que a gente retome isso. Então, a gente está propondo uma arrecadação inicial de 2 bilhões de reais, ou seja, não só tornar o transporte gratuito, mas principalmente melhorar ele e aumentar a frequência. Tem uma questão que é, tanto Belo Horizonte como outras capitais brasileiras, outras cidades brasileiras, têm enfrentado que é a queda na demanda do transporte coletivo. Tanto que, você que está nos assistindo pode até assistir o gráfico aí na sua tela, nos últimos 10 anos, na última década, o número de passageiros transportados por ano em Belo Horizonte caiu 38%. Em 2014 foram 448 milhões de passageiros e ano passado, 2024, foram 274 milhões. E assim, essas pessoas elas não deixaram de se locomover, elas simplesmente passaram para os carros, passaram para as motos, ainda mais com o surgimento dos aplicativos. As pessoas não só também deixaram de comprar carros, mas também passaram a utilizar pelos aplicativos. E justamente, como você mencionou, o transporte público, se ele não funciona, a cidade toda é prejudicada com isso. Mas só o fim da cobrança, só a implantação da tarifa zero, é suficiente para trazer as pessoas de volta para o transporte coletivo? Olha, as cidades que implementaram a tarifa zero no Brasil experimentaram aumentos de 100%, 200% de sua demanda, né? Calcaia, por exemplo, quadruplicou o número de passageiros e o número de viagens. São Caetano do Sul, para pegar um exemplo diametralmente oposto, dobrou o número de viagens no município no espaço de 1 ano e meio. Assim, a gente tem certeza, muito tranquilamente, que a demanda vai aumentar significativamente. Não a tarifa zero, ela precisa vir acompanhada de outras medidas e ela é um passo inicial para a retomada da mobilidade urbana da cidade. Hoje a gente viu um cenário terrível, né? A gente tem a maior frota de veículos do Brasil, per capita, né? Tem mais de um veículo, carro e moto, por habitante em Belo Horizonte. A gente tem mais de 2 milhões e 700 mil veículos emplacados aqui. A gente vê o João 23, o Risoleta Neves, todos os hospitais abarrotados de gente com traumatismo, né, de acidentes de moto principalmente. A gente vê o trabalhador, né, principalmente o trabalhador que recebe baixos salários, se arriscando sua vida, tanto sendo o motorista da moto, quanto sendo o garupa dessa moto, enquanto os ônibus estão andando lotados no horário de pico ou não passam nos domingos, não passam nas madrugadas. A gente precisa, assim, precisa entender a gravidade do cenário e começar a reverter. E só uma medida do fôlego, como a gratuidade do transporte, começa a dar passos nesse sentido. A gente tem muita tranquilidade que, se isso não for feito, a gente não vai conseguir sair do lugar. Só medidas estruturais como essa que vão retomar o transporte na cidade. E justamente, havendo esse aumento da demanda, se ele for superior a 20%, porque você citou exemplos de cidades onde dobrou, quadruplicou. Uhum. Tudo bem que Belo Horizonte é uma cidade assim, se caso implantada a tarifa zero em Belo Horizonte, seria a maior cidade do Brasil, a primeira capital a ter tarifa zero. Uhum. E justamente, havendo um aumento superior a 20%, o projeto de lei ele já tem uma previsão de onde conseguir mais recursos para bancar esse sistema? Ele prevê essas 4 fontes de financiamento, né? Hoje o projeto ele propõe liberar 700 milhões de reais que a prefeitura gasta anualmente, 800 milhões. É o terceiro maior gasto da prefeitura, é o subsídio a um transporte que é caro, que é precário
e só perde para a educação e para a saúde, de gasto da prefeitura. O que a gente propõe é, primeiro, né, injetar esses recursos, aumentar a frequência, mas é importante pensar assim, hoje muita gente não pega ônibus porque não tem dinheiro para pagar. Muitas vezes o ônibus está rodando, né, principalmente fora do horário de pico, ele está rodando com o que a gente chama de capacidade ociosa, ou seja, lugares vazios que não são utilizados porque as pessoas não têm dinheiro para usar. Então, é claro que a demanda aumenta mais que o número de viagens, mas é também dentro dessa capacidade chamada capacidade ociosa. A gente sabe que tem que ser redimensionado, por isso o próprio projeto de lei propõe um período de transição longo, de 4 anos, também vinculado à nova licitação que vai vencer em 2028 atual, e vamos ter uma nova. Assim, tudo fruto do acúmulo de mais de década não só de atuação, de ativismo nosso, mas principalmente de estudos, de análise, de acompanhamento das experiências de tarifa zero, não só no Brasil, como no mundo, né? A gente já fez 4 seminários internacionais trazendo experiências do mundo inteiro, no Brasil todo, e a última que a gente fez foi em Mariana, e é muito rico, a gente vê com muitos bons olhos os políticos que estão propondo isso, né? O que está na linha de frente agora é o próprio possível futuro prefeito de Nova York, ele propõe ônibus de graça lá também. Esse período de transição que você comentou, como que ele funcionaria? Seria, por exemplo, o que tem sido feito em São Paulo com tarifa zero aos domingos? Ou então, atualmente, o setor de bares tem até comentado sobre como a falta de ônibus na madrugada tem dificultado com que as pessoas saiam, com que eles consigam trabalhadores. Então, uma alternativa poderia ser talvez tarifa zero nas madrugadas. Seria isso, esse período de transição? Eu acho que a regulamentação ela vai depender da prefeitura, né? O fundamental é a prefeitura incorporar, assumir o protagonismo desse projeto, porque ele é um projeto fundamentalmente do Poder Executivo, né? A gente pode ter desde um barateamento progressivo da passagem, ao mesmo tempo que a arrecadação desse recurso vai aumentando progressivamente, como experiências de tarifa zero aos finais de semana, em dias específicos, horários específicos, para começar a aumentar e dimensionar a demanda, a oferta, porque evidentemente a gente vai ter que ter uma frota maior do que a gente tem hoje, ainda que a gente possa empenhar a frota, né, colocar carros nas ruas que hoje não rodam, porque, enfim, porque não faz sentido para as empresas, poderia colocar principalmente as madrugadas, domingos e feriados. Perfeito. André, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa. Esse foi o Explica Esse Trem. Para ficar bem antenado com o que de mais importante acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, siga o site do Estado de Minas, em m.com.br. Nos vemos na próxima edição e até mais.